Já é para falar? Tá certo. Bom dia. É uma alegria muito grande, maior do que eu imaginei. Porque desde o momento que nós chegamos aqui, já percebemos que já estamos acostumados a falar, né, em vários lugares. Mas a gente percebe muito mais do que os olhos, do que os ouvidos, a gente percebe com o coração. E esta psicosfera que está em torno dessa casa que faz 90 anos, ela se comunica com a gente de imediato. Eu não esperava que vocês fossem ter preparado uma canção que há muito tempo, isso faz quase desde a outra encarnação. Porque eu sou de família espírita, eu sou natural de Bagé. Eu vou fazer outra palestra. Não vai ser mais aquela que eu pensei. Vai sair alguma outra coisa aqui. Mas eu quero contar para vocês um pouco disso, dessa trajetória, porque o Espiritismo tem dessas coisas. Ele nos desobriga a certas formalidades que nos afastam do que é mais importante. O que é mais importante é o conteúdo que a gente fica, e não a forma do que a gente se prende tantas vezes e acaba muitas vezes se perdendo no menos importante. Eu sou de família espírita, eu sou natural de Bagé, no Rio Grande do Sul. Quando eu já nasci num ambiente evangelizado, né? Eu sou o 9º filho de uma família de 9 irmãos. Quando eu reencarnei, a minha mãe tinha 45 anos e meu pai 57. Portanto, você sabe que é um espírito em provas e expiações do último grau. Que vem de um jeito ou de outro, porque não tem mais alternativa. Mas a vantagem de nascer numa família espírita é exatamente essa, de poder desde cedo conseguir aprender e experimentar os conceitos da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela não é simplesmente uma religião a mais. A doutrina espírita, ela não é uma filosofia comum. A doutrina espírita não é uma fatia da ciência apenas. A doutrina espírita é uma doutrina. E como doutrina, ela é uma expressão de um conhecimento, de uma experiência, de uma vivência, de um aprendizado absolutamente novo para a humanidade. Então, quando a gente tem a oportunidade de nascer num ambiente assim, significa que nós estamos tendo uma chance de desenvolver potenciais adormecidos dentro de nós. Quando ainda pequeno, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, em Bagé, que é uma sociedade espírita muito querida, nossa, também já tem mais de 90 anos de existência, nós fomos frequentando as reuniões da evangelização, então, infância e juventude, e começando a participar dos grupos de estudo, porque se tem uma coisa que a casa espírita precisa ter é essa harmonia entre a prática do evangelho, a vivência, mas o estudo, né? O estudo, o conhecimento que diferencia o espiritismo de uma outra religião é podermos entender, podermos ter a compreensão daquilo que nós estamos estudando. Quando Jesus promete o Consolador, o que ele diz? O Consolador que virá em meu nome vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos explicará todas as coisas. Se vai explicar todas as coisas, diria Jesus, significa que ele não explicou tudo. Então, uma das características do Espiritismo é esta feição explicativa, ampliadora dos conhecimentos que Jesus nos trouxe e dos conhecimentos da natureza. E quando ele diz que o Espiritismo, o Consolador, iria relembrar o que ele havia dito, ele estava deixando dito que havia de ser esquecido. Porque quando a gente precisa relembrar alguma coisa, é porque aquilo ficou esquecido.
Então, participando dos estudos da nossa sociedade espírita, nós tivemos muita sintonia, muita afinidade com os princípios básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, todos os eixos básicos que fundamentam o alicerce doutrinário do conhecimento espírita. No período da adolescência, já na entrada da adolescência, num dos livros que eu trouxe aqui para vocês, que é o Leis Morais de Saúde Mental, eu conto um pedacinho disso. Comecei a frequentar já ao torno de 14, 15 anos de idade o grupo de caravaneiros de visitação nos lares, que é o grupo de trabalho aquele que vai na casa das pessoas que não têm condições de vir até o centro espírita. E ali então pudemos aprender o ambiente de sofrimento das casas, né? E ver o impacto da espiritualidade na saúde. Faz bastante tempo isso, um tempo em que ainda não se falava em medicina e espiritualidade, não se falava em saúde e espiritualidade com tanta importância quanto se fala hoje. Mas o fato é que naquele momento nós tivemos a oportunidade de constatar que pessoas com problemas sérios, muitas com problemas de ordem mental, cujos tratamentos médicos eram insuficientes para restaurar o equilíbrio, passaram a pouco e pouco se equilibrando com essa atividade que a Casa Espírita então ia fornecendo através desse grupo de trabalhadores. Toda semana visitando um doente, uma pessoa em sofrimento, pudemos perceber vivamente a melhora, a harmonização do lar, alguns avanços fundamentais na restauração da saúde. Então foi mais ou menos aos 14, 15, 16 anos de idade que eu escolhi a medicina como a profissão que eu iria desenvolver. Porque me pareceu, me tocou mais, que esta seria uma área fascinante para tentar ver quais os limites entre as doenças, da saúde, o impacto da espiritualidade na saúde, na matéria. Estamos falando isso nos anos 70. Então eu fui para Pelotas para fazer medicina. E essa era a época dos festivais espíritas de música, em Porto Alegre, no Amigo Germano, em que a gente arriscava tocar um violão. E aí eu comecei a participar dos festivais de música. E foi aqui em Porto Alegre que eu conheci a minha alma gêmea. Você sabe a história da alma gêmea, né? A alma gêmea é uma coisa complicada. Tem a alma gêmea, tem a algema, tem de tudo nessa vida. E a Janine não está aqui hoje, mas ela continua sendo a minha alma gêmea até hoje. Nessa encarnação é a alma gêmea oficial, né? E nós nos conhecemos, portanto, no Festival Espírita de Música, no festival lá no Amigo Germano. Ela aqui de Porto Alegre, frequentadora do Círculo da Luz. Quando eu ouvi aquela voz, ela cantando, eu digo, acho que eu já ouvi essa voz em algum lugar. E nós nos tornamos amigos, começamos a nos comunicar, ela aqui em Porto Alegre, eu já em Pelotas, então, começando a fazer medicina. E um ano depois nós nos encontramos numa Congergs, no ano de 1983. E naquela Congergs, naquele encontro que foi em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, nós então começamos a namorar. Diz que o romance espírita é uma coisa extraordinária. Quando a gente olha para a moça e diz assim, eu acho que eu já te conheço desde a outra encarnação, isso é mortal, não existe mulher que resista a uma cantada espírita. E aí não existiu. Não me é estranho. Eu acho que eu já sonhava contigo. Depois a gente se arrepende de exagerar na peça. Mas aí já era tarde. Ela então disse então que aqui eu era o cara, eu disse que ela era a mulher, enfim. Bom, e ela, como é muito distraída, né, e ela é muito apressada, obviamente que depois de alguns meses ela esqueceu de tomar a pílula e ela engravidou. Né? Mas aí nós participamos dos festivais aqui juntos, cantamos inclusive essa música, né? Nos festivais aqui em Porto Alegre. Nós tivemos a nossa primeira filha no final de 84, né?
que hoje a Mariana já está com 30 anos de idade, né? Ela já é médica, psiquiatra, trabalha lá em Pelotas, sabe? E a gente passa um filme à medida que está ouvindo e vai, né? Como a vida passa rápido. Antes de vir para cá, eu estava correndo para não me atrasar, e puxa vida, antes dava mais tempo de fazer as coisas de manhã. Agora não dá tempo, parece que o tempo acelerou realmente, né? Acho que é um assunto interessante esse, né? Essa sensação de tempo mais rápido, o que está acontecendo? Que a gente não consegue fazer as mesmas coisas no mesmo tempo que a gente tem, que parece que o relógio é o mesmo, mas na verdade tem algo estranho acontecendo. Porque o tempo vai passando e se a gente não fizer determinadas coisas, o tempo vai passar igual. O tempo passa igual. E nessa trajetória, então, passamos, obviamente, a nos engajar no movimento espírita e nas atividades espíritas. Quando fomos morar em Pelotas, já então, nós dois passamos a frequentar o Lar Fabiano de Cristo, que é a nossa sociedade espírita lá, onde temos uma atividade doutrinária bastante importante. E há 10 anos, de 10 anos para cá, eu fundei em Pelotas, junto com o nosso grupo de médicos e profissionais da área da saúde, a Associação Médico Espírita de Pelotas, que é uma grande rede atualmente, principalmente no Brasil, que estuda a questão da saúde e espiritualidade de uma forma muito consistente. Esse ano a AME Brasil está completando 20 anos de existência. A doutora Marlene Nobre desencarnou agora em janeiro, né? Nos deixando uma responsabilidade gigantesca, colocando principalmente sobre os ombros do Gilson Roberto, que é aqui de Porto Alegre, presidente da AME Rio Grande do Sul, e que era vice dela, portanto agora ele é o presidente da AME Brasil. E nós temos a tarefa de encamparmos esse grande movimento que hoje já ganha as expressões dos caminhos internacionais. Nos congressos na Europa, nos Estados Unidos, que todos os anos participamos, e que vem aumentando essa temática cada vez mais. Pois é, tudo isso nasceu dentro de uma casa espírita. E uma casa espírita é isso aqui. Isso aqui é uma casa espírita. Porque uma casa espírita é uma casa. Não é um templo ou uma catedral. Não pode ser. Não poderia ser, não poderia ter a característica da suntuosidade. Porque através da suntuosidade nós nos perdemos. O ser humano, ele não é afeito a suportar grandes expressões materiais. O ser humano não suporta grandes cargos, grandes construções, grandes posses, grandes títulos, grandes conceitos, nada muito grande. O ser humano, ele é afeito pela própria condição espiritual a se ocupar das pequenas coisas. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Não deixe o vosso coração, entre outras palavras, se embevecer, se iludir com as aparências. Não é por outro motivo que o Mestre lidou no seu apostolado com a simplicidade extrema. Com a simplicidade. E quando alguém o questionou, diante daquele movimento proibido à sua época, o cristianismo nascente, uma vez que naquela época os movimentos políticos, principalmente, eles eram proibidos, a maior parte deles, pela própria característica do Sinédrio, do Império Romano, os movimentos eram proibidos. Então eles se reuniam, essas várias expressões políticas, de forma secreta. E eles se comunicavam por sinais. Não tinham códigos secretos, um fazia um sinal, o outro entendia lá, faziam encontros, assim como a maçonaria hoje também tem os seus códigos. Na sua época, muitas expressões de movimentos políticos se comunicavam secretamente por sinais para se reunirem em segredo. E como seus discípulos, seus seguidores do Cristo, estavam percebendo que ali nascia uma ideia nova, um movimento novo, um dia perguntaram para Jesus: Mestre, e qual é o nosso sinal? Qual será o nosso sinal? Como é que nós vamos nos comunicar? Como é que nós vamos nos reconhecer? E Jesus então disse: os meus discípulos
serão conhecidos por muitos se amarem. Este é o Senhor. E aí então ele estabelece que nós não teremos nenhum tipo de expressão física, material, simbólica, de ritual. Não. A nossa comunicação será pelo sentimento. Será pela afeição das almas. Será pelo Espírito. E obviamente que a humanidade não entendeu isso. Uma vez que ele partiu, quando parte do plano físico, e os primeiros cristãos ainda conseguem manter essa simplicidade nas expressões iniciais do cristianismo nascente, nos encontros, nas catacumbas, indo por muito tempo parado no Coliseu e sendo devorado pelas feras, mas é um movimento que se multiplica de uma forma incontrolável, em pleno Império Romano. Se multiplica. Porque, ao mesmo tempo que o ser humano não é afeito às grandes coisas porque ele cai, ele é extremamente sensível e carente às expressões verdadeiras do Espírito. Porque diante do sofrimento, diante das aflições, nós temos fome e sede. E aonde nós tivermos o alimento e o líquido apropriado, nós vamos atrás dele. O Cristo é a água viva. E o Cristo é exatamente quem oferece esse banquete espiritual. Um movimento cristão inicial, puro na sua expressão mais singela, oferecia abundantemente esse alimento para as pessoas mais carentes. E a humanidade sempre foi repleta de pessoas mais carentes do que de pessoas felizes. Isso foi o suficiente para que a multiplicação de adeptos se tornasse um problema político-social da cultura da época. Os homens não demoraram para perceber que o mais fácil não era matar os cristãos, mas sim transformar o cristianismo na religião oficial. E fazer uma ligação entre as práticas e o hábito da cultura romana, das expressões judaicas, com o arcabouço agora nascente, contido nos evangelhos. E nasce ali o primeiro movimento cristão, que foi a igreja. Já então agora ornamentado, caracterizado por grandes catedrais, por representantes máximos, por autoridades, e toda a história que nós sabemos que transformou a Igreja Católica na expressão do cristianismo. Não haveria problema nenhum se as expressões materiais fossem apenas um ornamento das ideias do Cristo. Só que as próprias ideias do Cristo, como ele previra, estariam sendo esquecidas durante o tempo. Somente o Consolador iria relembrar mais tarde, após o seu advento. Ele já percebia que, de uma maneira ou outra, o seu ideal maior ficaria não compreendido e não expandido da maneira como ele estabeleceu. Antes do ano de 1500, conta Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Cristo já estava preocupado com os destinos do seu Evangelho na Terra. E, se reunindo no plano espiritual com as autoridades, com os espíritos superiores, estudou no planeta um local onde as expressões do seu Evangelho poderiam ser transplantadas. Porque já não poderia mais ser no continente europeu a sede do investimento da mais bela mensagem de amor que a humanidade houvera experimentado. Porque em nome da sua mensagem de amor, a Inquisição estava matando. E hoje nós sabemos que a Inquisição matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. Como pode uma doutrina de amor, uma doutrina que deve inspirar a fraternidade, estar agora funcionando de um modo bélico, de uma forma militar, de uma maneira antiga, dentro dos preceitos comuns dos vícios humanos? Então ele enxerga no hemisfério sul
no sul da América, um país que tem, de uma forma ou de outra, um formato de um coração. E ele descreve com muita beleza, Humberto de Campos, no seu livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que ali o Cristo iria estabelecer uma cultura de pessoas, um tipo de povo que teria assim o arcabouço psicológico condizente para a matéria-prima daquilo que ele precisava para estabelecer no seu Evangelho. E vocês irão encontrar as bem-aventuranças em determinado capítulo dessa obra, quando ele diz que ele iria reunir aqui 3 povos. Um povo mais cultural, que tivesse o conhecimento, mas que fosse o povo mais sofrido e perseguido da Europa. O mais desprezado de todos. Ele não queria mais aqueles poderosos. Ele não queria mais aqueles doutores. Ele não queria mais aqueles que tinham a fama e o poder e o prestígio. Não. Qual é o povo da Europa que poderá vir para a pátria do Cruzeiro? O mais simples de todos. E então vieram os portugueses, representando os que têm fome e sede de justiça, conforme o Sermão da Montanha. Mas esse povo precisaria encontrar um outro tipo de povo, um povo sofrido, aflito, injustiçado, humilhado, mas que fosse capaz de suportar as dores mais atrozes, que fosse capaz de trabalhar, que fosse capaz de chorar muito, mas que tivesse dentro de si a possibilidade da resiliência, da resignação, e que não fosse um tipo cultural genético que reagisse intempestivamente numa permanente onda de ódio e de revide. Então ele irá buscar da África os negros, que são os representantes do seu Evangelho, dos bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de espírito, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor à justiça, bem-aventurados os que são pobres em espírito. Mas precisaria de um terceiro tipo, de matéria-prima emocional, de genética, porque estava escrito que esses povos iriam se cruzar entre si. Então ele precisava também daqueles que fossem como crianças. Que ele precisava daqueles que gostassem de tomar banho de rio, de subir em árvores, que respeitassem a ecologia, que fossem puros de coração, que não vissem a maldade, porque ele estava cansado, o Cristo, dos desconfiados, dos espertos, daqueles que pensam em levar vantagem. Hoje em dia a gente já começa a ver que a coisa está meio misturada aqui. Complicou um pouco isso. Mas originalmente estamos falando das matrizes. E ele olha para cá e diz, não, mas eles já estão aqui, são os índios. Aqui está a genética espiritual para a nova cultura que iria estabelecer a prática e a reedição do Evangelho na pátria do Cruzeiro. A verdade é que o Brasil foi preparado para ter na sua Constituição o povo, perfil cultural, emocional e psicológico para receber o Consolador prometido. O Consolador prometido não poderia se estabelecer num local aonde não houvesse o amor, aonde os seus discípulos não pudessem se encontrar e se reconhecerem por se amar. E aí então, em 1857, exatamente ontem completamos 158 anos do estabelecimento do Evangelho Redivivo de Jesus no mundo.
tendo nascido na França, obviamente, para poder suportar as inquirições, as investigações, para sobreviver ao questionamento, à experimentação. Mas, passado alguns anos, ele irá frutificar onde? Na pátria do Cruzeiro. Imagino que Jesus agora esteja preocupado de novo. Quando ele olha para cá e vê que nós estamos perdendo um pouco de tempo. Porque já estamos chegando na última hora, já estamos chegando no momento derradeiro e é preciso que não apenas o povo simples, que o afeto do brasileiro seja o único ingrediente para se estabelecer uma sociedade justa e cristã. É necessário que as autoridades, que os representantes, possam efetivamente entender que é através da honestidade, da seriedade, da justiça social, do não favorecimento, que nós vamos contagiar as massas com os bons exemplos, para que a maioria possa expressar esse potencial que o povo brasileiro tem de bondade, de solidariedade, de fraternidade. Então, conforme registros atuais de grandes médiuns, entre eles Chico Xavier, antes de desencarnar, da doutora Marlene Nobre, de Divaldo Franco, parece que desde o ano 2000 para cá estão reencarnando, principalmente no Brasil, aqueles espíritos que estão em grandes grupos comprometidos com os destinos da ciência, da política, da cultura, da filosofia, das artes. Isso é extremamente alentador para nós. Sabemos que ao desencarnar o Chico Xavier, parece que ele tem um combinado com o Emmanuel, né? Um vai, outro vem. E esses espíritos dessa envergadura, eles não reencarnam sozinhos. Eles reencarnam em grupos. E tomara que meus discípulos se reconheçam por muito se amarem. Porque esperamos vivamente que passe esse momento de descrença, de descrédito, de desconfiança que nós estamos vivendo. De a gente ligar a televisão de manhã e descobrir que mais um que a gente confiava não era confiável. E hoje em dia nós corremos o risco de pessoas muito boas também estarem sendo colocadas, porque ganhou moda agora, né? Ninguém é honesto mais, ninguém presta. E parece que há uma certa sede mórbida de provar que as pessoas não valem a pena. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito delicado. Se a pessoa se mostrar bondosa, ele provavelmente está querendo levar vantagem em alguma coisa, ele está querendo tirar alguma coisa para si, né? Se o Dr. Sérgio estiver fazendo uma palestra aqui, mas se no trânsito, em algum momento, por uma reação intempestiva, brigar com alguém, estiver alguém com um aparelhinho desse na mão, e registrar isso aí, isso será o suficiente para mostrar que todo o trabalho que foi feito aqui nada mais é do que um disfarce, porque no fundo ele é aqui. E aí pesa sobre nós, espíritas, uma grande responsabilidade, porque nós já não estamos mais representando a nós como pessoas. Nós já somos representantes de uma ideia. É claro que nós temos direito à nossa humanidade, às nossas falhas, mas nós temos que tomar um certo cuidado, particularmente nesse momento. Porque qualquer coisa, qualquer deslize, isso será a tônica e a prova de que aquela pessoa, de que aquele indivíduo era um falsário, era uma pessoa que estava enganando, era alguém que não estava trabalhando por um ideal, estava trabalhando apenas por si mesmo. Então estamos vivendo momentos muito difíceis, de muita desconfiança, de muito descrédito, de muita desesperança. Mas queremos acreditar que esse trabalho, sintonizado com o ideal do Mestre, que é o da simplicidade, que é o do amor verdadeiro. É por isso que, quando falamos no início, que é muito importante que as nossas instituições
consigam manter esta característica da simplicidade. A casa espírita se vê hoje com um problema muito sério, que são os problemas das responsabilidades sociais e da própria manutenção das obras. Alguns companheiros chegam a dizer, não, nós temos que começar a ter uma forma de arrecadar recursos de uma maneira mais pujante, porque é muito fácil ganhar dinheiro com religião hoje em dia. Vocês têm alguma dúvida? É muito fácil. A religião se tornou um comércio, um negócio. É fácil. Porque basta dizer isso, que para prosperarmos as boas ideias nós temos que ter recursos. E para termos recursos nós precisamos crescer materialmente também. E aí as religiões mais populistas passaram a oferecer recompensas materiais. O que diferencia uma casa espírita ou o próprio espiritismo de uma religião comum? O nosso conceito de felicidade é o de realização interior. Não que precise voltar à época das catacumbas, não é isso. Mas nós não podemos inverter a lógica. Porque é muito fácil transformar uma casa espírita numa casa que só ofereça fenômenos de cura, porque nós lidamos com a mediunidade. Então nós podemos fazer trabalhos de cura, oferecer esse produto para quem está doente e ficarmos fazendo trabalhos de cura. Aí a gente coloca uma taxa para esse tipo de manutenção, aonde 1.000, 2.000, 5.000 pessoas pagam uma taxa, uma fortuna. E o Espiritismo, ele não veio para ser um bloco cirúrgico, para curar materialmente as pessoas. Cuidado com isso. Também não veio, nós poderíamos transformar isso aqui numa casa espírita, que oferecesse como produto mudanças vibratórias para a pessoa ter êxito material, conseguir emprego, resolver casamento, curar do alcoolismo, ter emprego ao final do mês, melhorar, recompensas materiais. Nós temos elementos doutrinários para poder lidar com esse produto, nós teríamos. Porque a gente sabe que através da mudança do pensamento, através das nossas vibrações, nós vamos com muita chance melhorar essa parte também. Mas o que eu estou falando não é que não se possa trabalhar isso, mas oferecer isso como produto. Ah, aqui, gente, nós vamos ter. E para isso, nós vamos cobrar uma taxa. Essa casa vai ficar pequena, vocês vão ter que comprar o quarteirão. Porque vocês têm alguma dúvida que se esse produto estiver sendo oferecido, vai atrair muito mais gente do que pessoas que tenham entendido que o fundamento da nossa doutrina é a transformação interior, é a melhoria espiritual, é a pessoa modificar a si mesma, e se ela tiver merecimento, ela vai alcançar essas coisas materiais, mas talvez não alcance, porque às vezes piora a situação. Dependendo do que o indivíduo tem que passar espiritualmente, ele precisa estar doente, ele precisa estar vivendo dentro de uma condição adversa. Tem um amigo meu que diz assim: Sérgio, eu não vou mais no teu centro lá. Cada vez que eu vou, piora a situação. Minha vida só piorou depois que eu começou a ver. Ele era um bom vivant, ele era casado, mas tinha as suas almas gêmeas de várias procedências. Ele tinha uma série de recursos que davam o prestígio, a vaidade, e ele caiu na bobagem de frequentar o centro espírita. Para melhorar a situação dele, imagina, já não estava se sentindo com pouco. Começou a rezar, começou a melhorar a sintonia dele, as almas gêmeas começaram a escassear. Ele passou a ter alguns tropeços na fama. Começou a ter alguns prejuízos nas finanças. Eu não quero ir mais lá. Está piorando, vejam só.
Eu olhei para ele e disse, cara, estão te dando a chance de tu melhorar. Mas o que vem depois disso? Não, vai ficar pior ainda. Isso aí não é nada, isso é só o início. Como assim? Sim, não tem dúvida. Todo trabalho de melhoria nosso passa por um momento de deserto logo em seguida. Tem que passar pelo deserto. Só que esse deserto é um deserto das coisas que são desvios, que não são o foco da evolução. Se nós pegarmos as obras de André Luiz, nós vamos ver o número de espíritos que lamentam terem perdido tempo e ficando se distraindo com esses 20, 30 anos de festas temporárias. E quando desencarnam, porque a gente desencarna, chega logo no plano espiritual e cai a ficha, porque existe uma coisa que chama muita atenção e que na nossa doutrina a gente aprende, que nós temos diferentes estados de consciência. Por exemplo, nós estamos no estado de consciência agora aqui, certo? De noite a gente dorme e a gente tem um sonho, que pode lembrar ou não, que muitas vezes é uma vivência espiritual. A gente se vê convivendo no plano espiritual. Ainda essa noite, né? Não consigo me lembrar muito bem, mas houve alguma atividade espiritual. Né? Nós temos um trabalho fora do corpo físico com um estado de consciência diferente desse estado que nós temos aqui. Então nós podemos estar tendo como se fossem assim, duas vidas paralelas. Uma que a gente está levando aqui e a outra que a gente continua no plano espiritual. De tal modo que os espíritos dizem que o trabalhador espírita muitas vezes desencarna e quando chega no plano espiritual tem obras que ele se envolveu que já estão concluídas. Que fez parte do trabalho dele. Significa dizer o quê? Que nós, quando estamos na matéria, nós temos um estreitamento de consciência. E nós não nos damos conta da amplitude da nossa natureza, da vida, que é a vida mais ampla, a vida espiritual. Então, quando uma pessoa, nessas condições, desencarna e chega no plano espiritual e se dá conta que o fundamento da sua existência foi desviado, ele não aproveitou, ele tem um profundo arrependimento. Isso é o que faz com que André Luiz explique no livro Missionários da Luz, que a maioria dos encarnados que desencarnam não conseguem alcançar a posição de completistas. O que é um completista? É o espírito que encarna, se propõe a viver 85 anos e realizar determinadas coisas. Ele desencarna normalmente antes disso e não realiza tudo o que veio aqui fazer. Então, a grande bênção nossa seria desencarnarmos na condição de completista. E esse conhecido, então, estava muito chateado, porque as coisas estavam dando errado. Estavam dando errado. Né? Mal sabia ele que logo adiante haveria um infortúnio na sua família. Um infortúnio ligado à perda de um ente querido, né? Um filho. E quando isso aconteceu, todas essas coisas, todas essas alegorias em torno, que já estavam sendo retiradas a contragosto seu, deixaram de ter instantaneamente valor. Aquela companheira que ele tem, que conseguiu suportar essa figura que não parava em casa nunca, que amava muito ele, foi quem ficou com ele, foi quem o recebeu, foi quem suportou, foi quem ele ajudou. O centro espírita, aquele que estava agora na sua frente, passou a ter sentido. E ele passou a dar importância a uma ordem de coisas que eram realmente as coisas mais importantes desde o início, mas que ele não se dava conta. Então, de fato, estas distrações em torno da matéria, nós temos que tomar muito cuidado no nosso ambiente, porque a doutrina espírita, a casa espírita, tem esta obrigação, a obrigação de ser um educandário, ter um educandário, ter um pronto-socorro, ter um ambiente que oferece vários espaços de convivência e de aprendizado. Mas, sobretudo, esse espaço de equilíbrio, de restauração de energias, de reabastecimento das nossas fontes. É o espaço de convívio com a espiritualidade superior.
Porque, conforme dissemos, nós, quando reencarnamos aqui, nós esquecemos das nossas personalidades anteriores, o que é muito bom, porque boa coisa a gente não foi, na maior parte das vezes. Então a memória iria nos atrapalhar muito mais do que nos ajudar. Mas na carona disso nós temos alguns prejuízos também, porque o fato de nós esquecermos a nossa natureza espiritual, de nós esquecermos a nossa família espiritual, de nós esquecermos os propósitos pelos quais nós reencarnamos aqui, e quando dizemos esquecer de uma maneira mais objetiva, nós estamos sob a dependência do que nós vamos fazer com o nosso pensamento e com os nossos sentimentos. Porque nós temos a nossa família no mundo físico aqui, mas existe uma família espiritual, certo? Provavelmente os familiares nossos, que são os mais evoluídos, que não precisaram reencarnar, mãe, pais, avós, de outras reencarnações, nós não lembramos. Mas eles são afetos nossos. São espíritos, talvez vocês tenham isso, às vezes a gente tem uma saudade de alguém que a gente não sabe quem é. Vocês não tiveram isso já? Sentimento, às vezes a gente acorda de meio tem uma nostalgia, poxa, eu tive com alguém. Depois aquilo vai desvanecendo, né? Vão acontecendo as coisas, a gente vai se perdendo disso. Mas às vezes a gente acorda chorando porque esteve num lugar ou esteve com alguém. É a família espiritual. Então a nossa memória, ela perde esses registros. E nós temos um estreitamento, um afunilamento magnético, um empobrecimento magnético quando nós estamos aqui. Pois bem, qual é uma das funções fundamentais de um centro espírita? É nos fornecer um espaço para que a gente possa ampliar a nossa consciência e restabelecer os contatos com esses espíritos familiares. Sem que nós nos demos conta, neste momento agora, nós estamos sendo abraçados e beijados pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos avós, pelos nossos amores, a maior parte deles que a gente não tem o registro mental agora da aparência, do nome, mas nós temos a identidade deles no nosso coração. Isso só é possível, gente, se nós conseguirmos manter um estado de pensamento, um estado mental, de mente ampliada, de corações e sentimentos expandidos para merecer e ter condições de conectar com esses espíritos. A casa espírita oferece o ambiente propício para termos estas vivências de uma forma regular na nossa vida. Então vejam que nós não podemos nos distrair muito. Eu tenho muita preocupação, eu já tenho andado em muitas palestras, em muitos lugares, eu me preocupo muito com os centros espíritas que perdem esta característica que vocês têm aqui. O da proximidade, o da afetividade, o da simplicidade, porque todas as vezes que a gente fica grande demais, a gente fica ocupado e preocupado com questões burocráticas, institucionais, preocupado com questões políticas até, muitas vezes, as pessoas passam a brigar pelo poder, quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ser o diretor, eu não quero. E isso desfaz essa chance de estarmos vivenciando o que é mais importante. Dá para entender isso? O que a espiritualidade espera de nós é um trabalho de crescimento, mas sem perdermos a referência do Evangelho. O Evangelho de Jesus não é um conjunto de regras banais para serem cumpridas automaticamente, não. O Evangelho de Jesus é uma vivência objetiva, é um processo vivencial, pujante, impactante, e que, mais do que nunca nos dias de hoje, faz parte da necessidade de termos isso muito presente na rotina das nossas vidas. Porque não será suficiente apenas a oração individual.
Às vezes não basta acordar de manhã fazer uma prece e de noite fazer outra. Não basta. Porque a densidade vibratória que nós estamos vivendo, ela vence esse esforço individual. Não sei se vocês concordam comigo. É insuficiente. É insuficiente. Eu tenho percebido ultimamente, antes de me movimentar para fazer palestras, tem palestrantes que tem aqui, né, essa experiência também, como está difícil a gente conseguir passar uma semana tranquila, envolvido no amor, na fraternidade, com aquelas vibrações, aquelas intuições fluentes que vinham à mente da gente, e a gente poder chegar no local e fazer aquele... Não, acabou isso aí, agora é guerra mesmo, né? No sentido da vibratória. A gente não tem como evitar de estar num mundo denso, estamos ali por um outro lado. Se nós estivermos trabalhando com seriedade, com amor, com devotamento, com persistência, com essa dose de esforço, com esse compromisso, né? Compromisso semanal daquele trabalho. Eu trabalho no passe, então eu vou toda semana fazer o possível para ir aplicar o passe. Tá, mas eu não estou muito bem. Mas se a gente for esperar estar bem, não vai ter gente para dar passe. Um esforcinho, chegou lá, às vezes a gente não está bem até a hora de começar. Nossa, a espiritualidade está trabalhando muito, muito, está trabalhando em dobro para poder nos dar as condições e nos colocar em dia nas nossas obrigações, nos nossos compromissos. Que eu diga, os palestrantes espíritas, nós, né, que viajamos e acontece cada coisa que a gente não acredita que é possível acontecer, seja para atrapalhar, mas seja para dar certo também. Ainda ontem, quando eu falava em Gravataí, uma companheira nossa disse que numa atividade que nós fizemos no estado de Goiás, vejam só que curioso, em Goiânia, quando nós contamos a história da reencarnação do nosso terceiro filho, que é o João Pedro. Meu terceiro filho, ele demorou um pouquinho para nascer, porque nós já tínhamos dois, e eu fui segurando. A Janine queria mais um filho. Vamos tentar um menino, vamos tentar um menino. Eu tinha duas meninas. Eu digo, mas como é que eu vou saber se vai vir um menino? Essa coisa de tentar um menino é complicado, né? Até que uma vez nós tivemos fazendo uma atividade numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma médium, que não me conhecia, chegou na minha frente e disse assim, ele está aqui do meu lado. Olha, gente, a gente passa por cada coisa. Vou contar um pedacinho dessa história que vale a pena. Quando a minha esposa, nós tivemos a segunda filha, a Luísa, que é a pianista, conheceu em Gramado, e ela chegou a uma determinada idade, quando ela era muito pequenininha, ela começou a brincar com o humano. Ela tinha mais ou menos uns 4 anos, ela começou a brincar com o humano, era o humano para cá e o humano para lá. Antes dela brincar com o humano, a Gianine já tinha dito, está na hora de nós termos um filho, está na hora de nós tentar um menino, vamos tentar um menino. E ela estava cursando psicologia na época, eu disse, não, termina o curso de psicologia, porque eu estudei primeiro, né? A gente com uma filha, depois veio outra filha, ela não teve condições de estudar naquele período, então ela estava já agora com a Luísa menor, fazendo psicologia, mas ela queria ter filho. A Janine, ela resolve tudo junto. Assim, né? Ter filho, trabalha, nada é difícil para ela, tudo é fácil. É fantástico, assim, é fantástico. E pior é que ela faz a coisa ser fácil mesmo. Eu acho que tem toda a razão. A gente é que dificulta. E ela queria um filho. Um dia ela chegou para mim e disse assim, tá bem, tu sabe que eu quero mais um filho, mas eu não vou forçar a tua consciência. Quando tu quiser, sabe que eu quero. Quando não parou, não falou mais. Parou de falar. Quando ela parou de falar, a Luísa começou a falar. Aí a Luísa começou a brincar com o mano. Era o mano pra cá, o mano pra lá, o maninho, eu ali olhando, né? Tem alguém na volta. Muito bem. Era o mano pra lá, o mano pra cá, e brincava, entrava no carro com o mano, os amigos imaginários. Olha esse amigo imaginário, eu olhando. Até que eu fui fazer uma palestra em Santa Maria. E depois, durante a palestra, tinha sentado a primeira fila, com vocês aí,
uma senhora que eu sabia, os médios videntes, a gente sabe quem são, corre a fama rapidinho na cidade. Ela estava sentada na primeira fila. E eu estava falando, fazendo a palestra, e ela olhava para mim assim, estava olhando. E de vez em quando o olho dela corria para o lado assim. E voltava para mim assim. E eu vendo que ela estava vendo alguma coisa. Eu segui a palestra, pedi proteção, tipo, sabe lá o que ela está vendo? O jeito que é da vida da gente, aí sabe lá. Aí, terminado a palestra, nós fomos jantar. E o jantar era na própria instituição. Fizeram um carreteiro, uma coisa assim lá. Colocaram uma enorme mesa. Eu me sentei desse lado. Adivinha quem é que se sentou do outro lado da mesa? Gente, vocês já sentaram na hora da janta, na frente de um médium vidente? Não sentem, nunca. Porque a gente perde totalmente a fome. Não tem como comer tranquilamente. Porque aí ela sentou, ela deixou o garfo e a faca do lado do prato. E aí ela fazia assim, ó. E olhava de novo. E eu ali tentando comer, né? Eu olhava. Aí daqui a pouco eu guardei os talheres, empurrei o prato assim, tá fora. Não vou conseguir comer. Já perdi totalmente o apetite. Pode falar, estás vendo? Olha só, ela não sabia de nada dessa história. Aliás, ela não sabia de nada da minha vida. Ela era esposa de um dos coordenadores do trabalho que me convidaram para fazer a palestra lá. Ela me olhou com uma cara de médium vidente e disse assim: ele está me dizendo aqui que primeiro ele foi para a tua mulher. Foi quando ele pediu já há muitos anos para reencarnar. Foi quando ela começou a pedir um novo filho. E foi muitas vezes em torno dela. Vocês imaginam a minha situação. Então, ela desistiu de falar no assunto. Quando ela desistiu de falar no assunto, ele foi brincar com a tua filha. Ele é aquele que brincava. Ele está te dizendo aqui agora que era ele que estava brincando com a tua filha todo o tempo. Para tocar o teu coração. Mas não adiantou. Então agora, ele está aqui comigo, perguntando: quando é que tu vais deixar ele reencarnar? Porque os teus medos, porque eu tinha um receio. Meu receio era assim, um terceiro filho. A nossa vida, a nossa atividade, colocar mais uma... As preocupações naturais. A questão prática, material, enfim. Eu tinha vários medos. Receios, não medos. Esses teus medos são todos injustificados. Porque ele é um amigo teu de muitas encarnações. E vocês estão perdendo tempo de estarem juntos. Ao contrário do que tu pensa. Ao invés de ficar mais preocupado por ter mais um filho, a presença espiritual dele vai te trazer um alívio, um encorajamento, uma força, uma felicidade que tu estás perdendo tempo de ter. Então ele está perguntando aqui: quando é que tu vais deixar ele vir? Eu disse: bom, diante de tal solicitação, vamos começar os trabalhos. Vamos lá, né? Gente, no ano seguinte eu fiz palestra em Santa Maria novamente. E já chegamos com o João Pedro junto conosco. E ele eu costumo dizer que ele é o velho da casa, ele está com 15 anos hoje. Né? Ele é esse espírito.
porque ele tem uma ligação comigo muito forte, tem já uma capacidade, enfim, alguém muito especial. Né? E eu estava contando essa história em Goiânia, no dia do aniversário dele, porque o congresso lá em Goiânia foi no dia 2 de março do ano passado, que é o dia do aniversário dele. E eu estava fazendo a palestra na hora do aniversário dele. Eu havia comentado, João Pedro, tem um congresso para ir. Ele disse, não, pai, vai. Eu disse, olha, eu vou contar a tua história. E aí ele disse, conta, pai, conta essa história. Ele é muito bonito, ele adora quando eu conto essa história. Porque aí ele está sentadinho, ele fica todo tímido, constrangido, assim, ele está assim, e esse é o João Pedro. Eu peço para ele levantar e e aí então, eu estava falando e estava sendo transmitido pela TVC. Estava sendo transmitido pela TVC. E ele estava ouvindo a palestra em Pelotas, naquele momento. E foi muito lindo, que é um evento para 3 mil pessoas, aliás, para mais, vários ambientes. E o público cantou parabéns para ele. E ele se emocionou muito do outro lado, agradeceu, pelos chats. Hoje a tecnologia nos permite isso, né? Interagir naquele momento. E aí então eu volto ao ponto que eu comecei contando a história para vocês. Essa companheira ontem de noite em Gravataí, ela me disse, Sérgio, nós estávamos em dúvida de ter filho. Naquele dia eu engravidei. Eu digo, poxa vida. E aí ela mostrou o filhinho dela, né, que já tinha nascido ali, que foi filho daquele momento, né, daquela inspiração, daquela história. Então, o trabalho da gente, nós não temos a dimensão do alcance que tem, porque o que a gente mais pode fazer é isso que naquele momento está fazendo. Mas a gente não tem a noção do trabalho espiritual que vem em torno daquilo. Então, a nossa atividade numa casa espírita, e não apenas numa casa espírita, mas na tarefa espírita, ela envolve uma dimensão, uma amplitude de dimensões muito superiores ao da nossa consciência. É aí que entra a nossa fidelidade com o trabalho. É aí que nós precisamos ter esse estado de consciência, de nos darmos conta que nós estamos tendo uma oportunidade. Isso aqui, gente, é a oportunidade. A oportunidade. Tem muita gente assim, mas o trabalho é um trabalho. O espírita tem isso, de fazer o sacrifício. Nós temos que fazer o esforço. O nosso esforço é muito em cima da dor ainda. O trabalho é um trabalho de sacrifício. Nós temos que sacrificar. Não, temos que parar de falar dessa maneira. Não, o trabalho é a fonte de alegria. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês. A gente está conversando. Isso vai fazer com que a gente saia mais enriquecido daqui. A gente vai ficar pouco mais de 2 horas aqui, nem isso. Isso não é nada. A gente já está dormindo em casa, domingo não é, isso a gente vai fazer domingo que vem, outro dia, sabe? Mas esse momento é único. E esta experiência, no estado de consciência que a gente vive, a gente não tem como se dar conta da importância dela. A gente só se dá conta depois. Puxa, aconteceu tudo isso. Eu fiz aquilo ali, parecia que eu não estava fazendo nada. Os espíritos nos escrevem nas psicografias dizendo, vocês não têm noção da importância do trabalho que tem. Nós não temos. Mas nós acreditamos. Porque nós vamos sentindo o impacto disso na nossa vida. Nós vamos sentindo o impacto disso na nossa maturidade, no nosso estado de felicidade. Então, quando a gente senta aqui, ouve uma música que compomos lá com 18 anos, e foi arranjada de uma forma fantástica, eu gravei para levar para a Geni, para mostrar para ela ficar com ciúme, porque ela foi visitar a mãe dela, que mora aqui, mas ao mesmo tempo eu falei, não, você vai fazer a palestra, então, entendeu essa? A gente então tem a noção, a consciência das bênçãos que nós temos. Que beleza, 90 anos de existência. Quem será que está aqui hoje? Quem será que está aqui hoje? Quantos passaram por aqui? O que será que eles devem estar pensando disso que a gente está sentindo agora? Será que dá para a gente sentir o que eles estão sentindo? Será que eles estão felizes porque a gente está tocando nesse assunto? Qual não foi a surpresa deles quando passaram para o plano espiritual e viram a extensão da obra? Esta catedral, ela existe no plano espiritual.
aonde tem que existir. As dimensões materiais dessa casa não dizem a grandeza do trabalho que se faz aqui. Então eles estão muito felizes. Eles estão tocados de emoção. Porque finalmente a doutrina espírita hoje começa a ganhar espaço no coração dos trabalhadores. E o trabalho que vai se estender daqui para frente será muito mais proveitoso, porque os mensageiros da estrada estão a postos. Os mensageiros da estrada que trabalham no anonimato, que são os servidores de Jesus, e que se sentem felizes por estarem abraçando uma causa que vale a pena. Conforme Humberto de Campos, novamente, Humberto de Campos, está sob a inspiração de Humberto de Campos na palestra hoje, nos conta no livro Estantes da Luz, uma passagem que toca esse momento para nós concluirmos. Ele diz que vivia na beira da estrada um homem muito simples. Ele era o mensageiro da estrada. Uma casa simples, numa estrada poeirenta. Todos os dias de manhã, ele descia em costa e ia em direção a um riacho. Pegava alguns baldes d'água ali e voltava para casa subindo a encosta até chegar na sua casa na beira da estrada. Porque passavam pela estrada viajantes, empoeirados, sedentos, e paravam na casa dele para poderem tomar a água limpa que ele ia buscar no riacho lá embaixo. Ele fez isso por mais de 50 anos, todos os dias. Ele ia até o riacho, colhia a água limpa e distribuía a água viva para os viajantes. Até que um dia, ele já sentindo o peso dos anos, e o trabalho que era difícil, que passou a ser cada vez mais difícil pela idade que ele tinha, passou por aquela estrada o que Humberto de Campos chamou de um homem prático. Um homem prático. E esse homem prático olhou para ele e disse assim: o senhor desce todos os dias até lá embaixo para pegar a sua água para beber? Ele disse: sim. Mas por que o senhor, já com idade, cansado como está, por que o senhor não constrói a sua casa lá embaixo? Construa a sua casa lá embaixo. Porque aí você pode beber a sua água sem precisar estar subindo a encosta. Já fez muita caridade? Ele nunca havia pensado nisso. Ele achou a ideia ótima, porque ele nunca tinha pensado em morar perto da água. Seria muito mais confortável para ele. Só que esse homem, ele não estava totalmente solitário, ele tinha mediunidade. E junto com ele conviveu durante esses 50 anos o anjo da estrada, que era o espírito mentor dele, que o acompanhava diariamente nesta tarefa de levar água para os viajantes. E todas as vezes que ele se sentia cansado, que ele se sentia infeliz, esse amigo espiritual se aproximava dele e lhe infundia uma enorme alegria. De modo que ele não sentia o cansaço. De modo que ele não sentia a tribulação da atividade. Ele foi companhia durante aqueles 50 anos como motivo principal do seu gesto. Todas as pessoas que passavam por ali não entendiam o que fazia aquele homem ir todos os dias fazer aquela atividade. Só ele sabia o quanto aquilo lhe dizia a alma, porque ele tinha a companhia do anjo. Ele tinha a companhia daquele amigo. Mas naquele dia, depois de conversar com aquele homem prático, ele pensou: vou passar a minha casa lá para baixo. Estou me aposentando. Vou poder beber a água ali agora direto da fonte. E começou a providenciar a sua mudança. Um dia, quando estava transportando as suas coisas lá para baixo, ele olha e na sua vidência ele encontra o anjo sentado à beira de uma árvore chorando. E ele disse: amigo, por que estás chorando? E ele disse: porque infelizmente, durante esses 50 anos eu pude desfrutar da tua companhia. Nós estivemos juntos, estivemos lado a lado, e eu pude estar contigo, que me é motivo de muita alegria.
mas a partir de agora eu não posso mais estar contigo. Por que não? Eu vou lá para a beira do riacho, mas tu vais para lá comigo. Porque eu sou o espírito da estrada. A minha tarefa é ficar lá, na beira da estrada, para ajudar os viajantes, aqueles que passam com sede. E a minha tarefa é ajudar a inspirar alguém que lhes traga água para aliviar o seu sofrimento. Durante 50 anos, tu foste aquele que serviu de instrumento para nós executarmos juntos a nossa tarefa. Mas agora que tu estás decidindo e o teu livre-arbítrio te dá o direito a ir lá para baixo, eu sou obrigado a me despedir de ti, porque eu sou o anjo da estrada e eu vou ficar na estrada ao lado dos viajantes. Naquele momento que o mensageiro da estrada, o homem, o encarnado, se dá conta que irá perder a companhia do amigo, imediatamente parou a sua mudança e voltou a continuar morando na beira da estrada para merecer estar na presença do amigo que lhe fez tanto bem e que lhe dava o sentido da existência naquela sua tarefa tão simples e que agora continuaria até o fim dos seus dias. Passados alguns meses, ele já de cabelos brancos e com a pele cansada, com os braços cansados, sobreveio inevitavelmente a sua desencarnação. E então, quando ele desencarna, ele se vê em corpo espiritual já não mais sentindo nada das dores e das dificuldades que carregava. E ao encontrar o amigo feliz, por ele ter conseguido chegar até o fim da sua tarefa, então o amigo lhe convida para ir agora sim para um lugar onde não existe sede e nem cansaço. Tomara que a nossa atividade tenha esta marca, a marca do amor, a marca da felicidade, da alegria, e que os nossos cansaços possam ser como se fossem alavancas para continuarmos, sim, respeitando os nossos limites sempre, para não ultrapassarmos barreiras, às vezes perigosas, como às vezes nós ousamos, mas também que a gente nunca desista, porque esta atividade é a atividade que nos dará a condição de, quem sabe, logo ali, nós termos a dimensão da atividade espiritual que abraçamos. Parabéns, companheiros. Parabéns pela tarefa. Parabéns aos espíritos amigos aqui presentes que estão muito felizes. Parabéns por estarmos todos trabalhando há tanto tempo, a todos nós que abraçamos a causa do Cristo. Que Ele possa ser aquele companheiro nesta viagem que não começou agora, que já começou há muito tempo. Porque nós já tivemos momentos muito mais difíceis. E estamos tendo agora a oportunidade de olhar para frente e então estabelecermos com muita alegria um período de mais felicidade para o ambiente que nós vivemos. Há um certo tempo atrás, voltando de uma viagem de palestras, no avião nos veio uma inspiração sobre a nossa vida na Terra. Um poema que está num desses livros, no livro Código do Monte, que se chama Viajantes, e que diz mais ou menos o seguinte, para todos nós: anda, avança, viajante do tempo. Não são teus mais os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breuos. Assim, como o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens os pés para escalar os montes e asas na alma para alcançar a paz. Talvez num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, as tuas conquistas, nos braços de Deus. Forte abraço a todos. Muito obrigado.
vamos orar a Deus. Pai nosso, que Jesus nos ensinou, certa feita, foi transformado em poesia por um espírito muito querido, Monsenhor Horta, que trabalhou na forma de poesia esse Pai Nosso, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E ele disse o seguinte, para o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Bom domingo a todos, boa semana. Obrigada pelo céu. Uma boa viagem para Pelotas hoje ainda. Tá certo. Os livros então estão aqui no corredor da exposição. E quem quiser tomar um refrigerante, um chazinho ali na cozinha, à disposição. Já falar as coisas antes. Quinta.